Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar aqui uma série falando do Salmo capítulo 2. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela conta a história de homens que serviam a Deus e até do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. E muito do que aconteceu com essas pessoas é trazido como textos, né, e mensagens que servem para que a gente aplique na nossa vida. E quando a gente passar por situação parecida, a gente consegue lembrar do que o Senhor Jesus instruiu, de o que o Senhor Jesus pensa, o que Deus pensa sobre aquela situação, e tomar decisões e agir com base na vontade de Deus, tá bom? Então a gente vai começar aqui no Salmos capítulo 2, nos primeiros versículos. Vamos lá, versículo 1. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, nesse contexto aqui, até o título aqui na minha Bíblia fala assim: a rebelião das nações e a vitória do Messias, né? As nações, os povos, muitas das vezes as pessoas tramam coisas na mente que vão contra a vontade de Deus e muitas das vezes aborrecem as pessoas, a outras pessoas. Nesse caso aqui, é falado assim, ó: os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, o ungido de Deus, quem o Senhor enviou, o seu único filho, o Senhor Jesus, as pessoas tramaram contra ele, as pessoas o ofenderam com palavras, o machucaram com golpes, e o levaram para ser crucificado. Só que o Senhor Jesus, né, em todo tempo, tem aquela história que todos conhecemos, que ele foi como ovelha para o matadouro, calado, mudo, e foi crucificado. Mas aí, o que nós aprendemos aqui? Tá perguntando por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Por que nós muitas das vezes não tememos a Deus, fazemos coisas que vai contra a vontade de Deus, que Deus vai se aborrecer, que vai que vai trazer danos a pessoas, que vai ser coisas injustas? Por que nós pensamos dessa forma, né? E aí no versículo 4 fala assim: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Porque muitas das vezes você vê pessoas crescendo, prosperando em riquezas, né, e em relacionamentos, mas muitas das vezes é uma aparência. As pessoas vão crescendo, mas muitas das vezes está dando golpe nos outros, está abusando de outras pessoas, está sendo desonesto, desleal. Muitas das vezes a pessoa, né, erra nas pequenas coisas, né? Leva uma caneta do trabalho, uma folha de ofício, não tem nada a ver não, acham que não tem nada a ver, mas ficam semeando coisas erradas. Muitas das vezes entram em relacionamentos para abusar de pessoas, né, homens e mulheres, para se aproveitar sexualmente, de uma forma imoral, quando quando Deus não se agrada da imoralidade sexual. Esquecem da santidade, esquecem de temer ao Senhor. Nesse caso, é feito é colocado aqui uma falta de temor ao Senhor e ao ungido do Senhor, né? Que naquela época muitos não temeram o Senhor Jesus, escarneceram e zombaram do Senhor Jesus. Só que Deus do céu vê todas as coisas. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, não precisamos nos vingar. Nós devemos fazer o bem, temer ao Senhor, obedecer a Deus, buscar na palavra, conhecer a sua palavra, os seus ensinamentos, temer a Deus para que possamos obedecê-los da forma que o agrada. E porque esses que fazem mal do próximo sem temer ao Senhor e não se arrependem, Deus muitas das vezes, quando a gente está fazendo um caminho errado, uma coisa que não agrada, muitas das vezes a gente vai sentir aquele arrependimento lá dentro, a gente fica pensando: caramba, isso não é certo.
A gente sabe que aquilo não é certo. E a gente, muitas das vezes, quando erra, se arrepende e não continua naquele caminho. Se arrepende de verdade. Mas muita gente não tem temor. Vai de mal a pior e continua, né? Sobe aquele sentimento de que tem poder, de que pode fazer e acontecer, se sente um rei, um príncipe, alguém de poder, quando nada, nenhum poder tem. E aí fala que aquele que habita nos céus, ou seja, Deus, se rirá, o Senhor zombará deles. Então, não tenha inveja do homem que prospera em caminhos tortuosos, corruptos, não tenha inveja dessas pessoas que abusam de mulheres, de pessoas, não queira ser igual a eles. Tema ao Senhor e faça o bem, porque Deus vai rir dessas pessoas que estão fazendo maldade, que estão se achando. Aí no versículo 5, eu vou deixar para o próximo. Nossa, o versículo 5 é sensacional, mas vou deixar para o próximo episódio.